contato com a caatinga, a criação de caprinos, a preservação da tradição dos mais velhos e a forte relação de solidariedade entre os vizinhos faz parte do dia a dia de quem mora aqui em Areia Grande. Toda a vida viveu de plantar o milho, o feijão, a mandioca, a abóbora, a melancia e criando os bodes, as ovelhas. Às vezes tem uma criação lá no mato, está necessitando de cuidado, outro vizinho encontra, vem avisar para o outro vizinho, para os donos. E aí nosso jeito de viver é esse. A gente vive aqui no fundo de pasto, né? Preservando os valores, né, que o fundo de pasto tem, a nossa tradição. E aí isso é que permite, né, a nossa permanência aqui. Seu Quinquim, como é conhecido, nasceu e se criou em Areia Grande, no município de Casa Nova, na região norte do estado da Bahia. A família dele chegou por aqui em meados do século XIX. Meus avós contavam que o meu bisavô materno veio para aqui numa seca que houve lá no Juazeiro do Crato, no Ceará, em 1860. Assim como o agricultor de 75 anos, as outras famílias do local, cerca de 400, ocupam essa terra há várias gerações. Eles vivem em regime de fundo de pasto, modo de vida tradicional e característico do estado baiano. Nesse sistema, que existe na Caatinga e no Cerrado, onde é chamado de fecho de pasto, os moradores da comunidade utilizam uma área em comum, geralmente atrás das casas, para a criação de animais. Fundo de pasto ele é formado por áreas individuais, cercadas e não cercadas, e um espaço de uso comum, né, onde a comunidade usa, e aí também o fundo de pasto a gente atribui à reprodução física, cultural, então todo o jeito que as famílias que vivem esse modelo têm, né, tem o seu jeito próprio, né, de viver, de conviver, né, nesse espaço. É uma área que todos os moradores usam para criar os animais, para tirar a madeira para cercas das roças. É uma área que a gente não queima, a gente não desmata, é uma área preservada, só para os animais pastarem. Existem aproximadamente 1000 comunidades com características de fundos e fechos de pasto na Bahia. O pastoreio de uso comum foi originado ainda no período colonial, quando vigorava o regime de sesmarias, áreas cedidas pelo governo de Portugal às pessoas nobres para que tornassem terras produtivas. A Carta Régia, de 1700, determinava a distância de 1 légua entre as sesmarias, proporcionando o uso coletivo desses espaços. Esse modelo de vida também se desenvolveu em terras devolutas, que são de propriedades públicas, e em terrenos ocupados por poceiros ou comprados por famílias. Na década de 80, o Brasil deu início ao processo de industrialização rural. Houve um amplo estímulo para a produção agropecuária e grandes projetos foram instalados no campo. Foi quando os territórios de fundos e fechos de pasto passaram a ser ameaçados, principalmente pela grilagem de terras, uma prática de falsificação de documentos para conseguir a posse de determinadas áreas. Aqui em Areia Grande não foi diferente. Esse pessoal queria todo custo que a gente saísse daqui para eles tomarem conta das terras. E aí a gente resistiu, não arredou o pé, foi meio mundo de confusão para a gente poder continuar permanecendo aqui. Em 79 eu tinha 2 anos e eu já nasci, já cresci na luta. Meus pais eram quem estava lutando hoje. Infelizmente, meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, mas a vida continuou, né? Porque a vida é assim mesmo, a gente está aqui de passagem, mas quem foi, né, e quem fica vai dando continuidade. Quando ouve falar que vai chegar a mineração, aí pessoas influentes deste município ou de outros começam a grilar terra, né, com a intenção de repassar essas terras para as empresas. Então esses são os problemas maiores, né? São essas ameaças que
estão a todo tempo aí ameaçando os trabalhadores das comunidades tradicionais de fundo de pasto. Para a coordenadora da Comissão Pastoral da Terra de Juazeiro, que assessora essas comunidades, o que favorece a resistência dessas pessoas na comunidade é o modo de vida. É um jeito de viver que as pessoas facilita a organização comunitária. Então, à medida que as comunidades percebem que esse jeito de organização comunitária, esse jeito de viver e de fortalecimento da vida nesse semiárido, né, de preservação da natureza, está sendo ameaçado, então automaticamente as comunidades elas se articulam e se organizam para não perder aquele jeito de vida que para elas é um jeito de vida livre. Apesar dos fundos de pasto serem reconhecidos pela Constituição da Bahia de 1989, a regularização desses territórios ainda é um problema para essas comunidades tradicionais. Vem se dando um processo assim de forma muito lenta. Nos primeiros anos, né, logo depois de 89, ainda foram concedidos alguns títulos, agora títulos bem pequenos, de áreas muito pequenas, que nem tem condição das comunidades viverem. Mas as comunidades vêm se articulando, se organizando em torno da articulação estadual de fundo de pasto, que são representantes das várias áreas do Estado, e forçando o Estado, né, pressionando o Estado para que ele regularize essas terras em nome dessas comunidades. A reforma agrária para o Estado, né, tem todo um modelo, né, que é aquela questão de desapropriar ou expropriar, né, quando há necessidade, e destinar, né, para os trabalhadores que não têm terra, né? No caso do fundo de pasto, não. O fundo de pasto tem a terra, só precisa que seja regularizada, né? Que seja documentada e que seja impetrada as políticas, né, públicas para as comunidades se desenvolverem. Em 2013, foi aprovada a Lei 12.910, que dispõe sobre a regularização das terras públicas estaduais ocupadas tradicionalmente por comunidades remanescentes de quilombos e fundos e feixos de pasto. Segundo essa lei, as comunidades tradicionais têm até o dia 31 de dezembro de 2018 para se autorreconhecerem e dar entrada no processo de certificação. Com um certificado em mãos, que é emitido pela Secretaria de Promoção de Igualdade Racial da Bahia, o passo seguinte é o da regularização fundiária, que é feito através da Coordenação de Desenvolvimento Agrário do Estado, a CDA. Esse prazo é um dos pontos mais questionados na lei pelas organizações de fundos de pasto. Isso é bom, né, enquanto o governo, né, quando o Estado reconhece que tem as comunidades de povos tradicionais de fundo de pasto, né, isso é bom. Mas o ruim disso a gente considera que a lei é inconstitucional por conta do prazo, né? Então essa lei tem um prazo, né? Diz que até 31 de dezembro de 2018 as comunidades têm que dizer, né, que são de fundo de pasto. Se passar esse prazo não pode mais dizer, então a gente acha isso inconstitucional porque não tem prazo para a gente dizer que é negro, que é branco, que é, então isso... Mas mesmo assim, né, isso passou. E as comunidades estão correndo atrás aí para se autoafirmarem, se organizarem nesse sentido. Pelo Skype, nós conversamos com o coordenador executivo da CDA. Segundo ele, ações estão sendo desenvolvidas para que essas comunidades se reconheçam até o prazo estabelecido pela legislação. Então, nós estamos negociando, ajudando no que é possível, né? E a CEPROME também está desenvolvendo um trabalho interessante na busca dessas comunidades, que é o que nós chamamos de busca ativa, né, para que todas elas se auto-reconheçam até 2018. Se ficar alguma comunidade de fora, né, nós temos que ver como resolver. Ainda de acordo com dados da instituição, até 2006, 107 comunidades de fundos e feixos de pasto receberam os títulos dos territórios. Atualmente, 158 estão aptas a assinarem o contrato de concessão real de uso. 357 são reconhecidas e 400 já encaminharam o pedido de reconhecimento à CEPROME. Os moradores do Fundo de Pasto de Areia Grande, que é formado pelas comunidades de Jurema, Riacho Grande, Melancia e Salina da Brinca,
já haviam se auto-reconhecido antes dessa legislação e estão no aguardo da regularização do território. Mas, mesmo sem a posse definitiva da terra, eles têm confiança na permanência deles e das futuras gerações no local. O desejo é que as terras sejam regularizadas, que a gente permaneça aqui, né, firme e que possa, depois da gente, ficar os novos que vão nascendo, né? O desejo é que eles continuem aqui e depois eles deem futuramente a continuidade a esta luta da gente para permanecer na terra, porque eu costumo dizer, né, que o homem e a mulher sem terra é um homem e uma mulher sem vida, que a terra é mãe.